Ei, gente, boa noite. Começar a aguardar vocês entrarem aqui na nossa live, pontualíssima, né? Estamos parecendo já pessoas britânicas nessa altura do campeonato. A doutora Melissa já entrou aqui também, vou só aceitar ela só um minutinho, pessoal. Uma live aí de continuidade sobre o assunto da semana passada. Eu espero que vocês estejam curtindo falar sobre isso com a gente, tá? A gente está tendo algumas respostas importantes em relação a isso, e essas respostas só fomentam, né, Melissa? Boa noite, doutora Melissa. Boa noite. Fomentam a gente a estar trazendo esse tipo de conteúdo também, né, diferenciado dentro da medicina. Sim, vamos lá começar. Deixa eu só organizar aqui, me posicionar. Então, muito bem, né? A gente vai continuar falando sobre o assunto da espiritualidade, né, doutora Ludmila? Que hoje a gente vê que é de extrema importância a gente levantar esse tema. Já não é um tema novo, né? É um tema bastante antigo, só que levantado por outras ciências, né? Por exemplo, a teologia, né? A ética, a filosofia, e que a gente vê hoje, na verdade, a gente está até num período de, a gente fala crise da ciência, né? Porque desde da época do século XIX, século XVIII, século XIX, a gente vê as ideias iluministas, positivistas, né, influenciando de forma bastante importante no nosso cenário, em que traz, né, tudo aquilo que não é ciência, né, daquilo que a gente pode comprovar cientificamente de acordo com o nosso método científico, que tudo aquilo que foge desse escopo acaba sendo excluído, né? Então a gente vê bastante assuntos, temas, né, ciências, né, que foram por vezes esquecidas e que a gente vê a necessidade hoje de a gente trazer isso à tona, porque principalmente a gente vê no nosso consultório, né? A gente vê o quanto os nossos pacientes sofrem com as doenças da alma também, não só as doenças orgânicas. Então, esse assunto a gente precisa de trazer isso à tona. A gente está num momento, assim, vamos dizer, uma ciência de fronteira, né? Porque antes estava-se esquecido, por mais que se observasse, era negligenciado, né? Só que hoje não dá mais para negligenciar. A gente vê que a ciência está recuperando isso, né? Está voltando o olhar, né? Está dando abertura, né? E até com a sua metodologia, né? Com o seu olhar, com o seu foco, tem trazido esse tema, né, e até tentado explicar, né, de forma neurobiológica, por exemplo, né? Não é... E com bastante eficácia. É interessante, Melissa, porque eu estudo muito sobre espiritualidade, e uma coisa que eu percebo nessas coisas que nós vamos colocar aqui hoje, nesses pilares que a gente pode propor para o paciente com evidências científicas de situações que fomentam e que podem ser alguma forma de intervenção, de domínio da espiritualidade, quantos artigos científicos com mapeamento cerebral, mostrando a função que esses esses pilares trazem no cérebro do ser humano. Então, assim, hoje a ciência já não consegue negar. A medicina, quando eu falo ciência, falando de ciências médicas, né? Algo que já os filósofos já dizem há muito tempo. A gente está subindo essa montanha de ignorância e chegando no topo do conhecimento, mas olhando para trás, e isso o Robert Jastrow coloca para a gente, um astrofísico da NASA, que a gente olha para trás e enxerga lá, já sentados há muito tempo, como você disse, os teólogos, os filósofos e essas outras ciências humanas que já falam sobre isso há muito tempo. Sim, e é interessante, né? Como a gente olhar assim, em perspectivas diferentes do mesmo objeto, né? Que no caso aqui seria a espiritualidade. Então, cada ciência, né, de acordo com a sua observação, de acordo com a sua cultura, vamos dizer assim, né, do seu escopo, tenta, de alguma forma, né, entender, explicar, e a gente vê hoje, né, essa abertura que a ciência, né, que as ciências naturais, né, no caso a medicina, deu para esse assunto, e é espetacular a quantidade de artigos, né, doutora Ludmila, assim, que não falta, o conhecimento falta bastante, né? E nós temos aí o Harold Koenig, é um dos grandes estudiosos sobre espiritualidade, né? E a gente já vê que essa matéria, por exemplo, ela já consta no currículo para medicina na Universidade Estadual da Bahia, na Unesp e na USP, tá? De São Paulo.
Então, assim, as faculdades estão colocando isso em seu currículo, sim, que basta 2 horas e meia para você formar um profissional que saiba adequadamente abordar isso no seu dia a dia. E eu estou vendo aqui alguns médicos aqui com a gente que já entraram na live também, e a gente sabe da importância disso, então até a presença de colegas sempre vendo, né, depois a live aí com a gente, e mostrando a necessidade que você nota no cotidiano de abordar essa situação nos pacientes, para que você aborde a pessoa como um todo. E é muito interessante falar, né? Porque a gente pensa muito no feeling médico, no bom senso, assim, né? Então, mas a gente trata pelo bom senso mesmo, né? A gente vai vendo os casos se repetem, né? Então, até também da nossa experiência de vida, né? Como você citou da sua experiência também na última live. Mas o fato é que a gente tem ferramentas objetivas, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Assim, de forma tal, acho que de forma inovadora, vamos dizer assim, né? Porque eu nunca vi tocar nesse assunto da forma como a gente está tocando, né, doutora Ludmila? Então, a proposta, né, é que a gente dê ferramentas concretas, ferramentas objetivas para que vocês apliquem, né, no seu consultório, né, vocês que são médicos, mas também que vocês que são pacientes, vocês se observem, né? Porque o autoconhecimento é de fundamental importância para a gente melhorar. E a proposta é essa, né? Principalmente nessas últimas lives, pensando no Natal, né, doutora Ludmila, ajudar, né, todo mundo, né, que tem procurado a gente e tem sofrido bastante, né, com essa pandemia. Sim, e é um tema, Melissa, que na verdade eu posso falar pela Sociedade Brasileira de Estudador, né? Nós abordamos já esse tema em 2 congressos, nos 2 últimos congressos da sociedade, e a procura dos médicos e dos profissionais de saúde como um todo para essas mesas de discussão, ela é intensa, tá? E eu gostaria de trazer aqui algo que a gente já coloca lá, que a Sociedade também de Cardiologia já fez a publicação da diretriz que nós já citamos, né, na live passada, e trazer para a gente esses pilares, né, que a gente pode falar aqui hoje sobre os 5 pilares que são apresentados também no Congresso Brasileiro de Estudo da Dor, que podem impactar na espiritualidade da pessoa. Né? São esses 5 pilares, o perdão e o auto-perdão, que na verdade eu ia falar primeiro sobre o perdão, mas eu já vou deixar por último, como arremate final da nossa live, tá? A gratidão, então vamos lá, perdão e auto-perdão, gratidão, otimismo, resiliência e altruísmo. Então são 5 pilares que nós temos diversos artigos científicos validando esses construtos na medicina como benéficos para a saúde. E é interessante que a medicina cada vez percebe mais que esse domínio da emoção, que seria a saúde psíquica, mas também esse domínio da espiritualidade, que é por quê, para quê, com o que nós temos de diferente dos outros animais, né? Essa transcendência, essa percepção que nós precisamos de dar sentido às coisas, que esses 2 domínios da saúde, eles impactam extremamente no domínio físico, que é o domínio que a gente está mais acostumado a lidar. Então, isso está validado na ciência. Não adianta, né? A gente pode passar muito medicamento, e já coloco até assim, suplementos, que a gente falou tanto aqui durante esse ano, nesse Instagram, por exemplo, a gratidão e o otimismo, eles diminuem o marcador inflamatório. Então, nós estamos falando aqui de cúrcuma, de quercetina, de coenzima Q10, de tantas coisas que podem auxiliar na redução e melhora de risco cardiovascular nos pacientes, comprovado cientificamente, mas trago aí já pelo menos 2 pílulas, assim, vamos dizer que ninguém paga por elas. Sim, e é uma coisa interessante, né, doutora Ludmila, porque o que confere a inteligência humana é a capacidade de dar conceitos. Né? Então, por exemplo, eu olho para esse objeto aqui, eu sei que ele é um celular, né? Por quê? Eu sei como que é a estrutura de um celular, que eu consigo formar no meu imaginário, né? Essa imagem, e pela descrição que eu consigo fazer desse objeto, né? Eu sei que é um celular e todo mundo sabe que isso daqui é um celular, por exemplo, né? Então, quando a gente traz, né, esses pilares, né, gratidão, otimismo, perdão, a resiliência, o altruísmo, é muito importante a gente definir, porque às vezes fica muito confuso na nossa mente. Eu vou dar um exemplo até contrário, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está extremamente nervosa, chega em casa brigando, né, aí tá com raiva,
mas na verdade é fome. Por quê? Né? Criança, então. E isso, Perfeito. não, isso é muito sério. Porque às vezes a gente consegue tratar uma pessoa, né, evitar problemas familiares sérios, porque a gente conseguindo definir aquilo que a pessoa sente, né, dar conceito para esse sentimento, a gente consegue tratar de forma eficaz. Então, assim, eu já vi relatos assim, de pessoas que iriam se divorciar e a correção foi justamente, né, colocar uma alimentação rica em carboidrato antes de chegar em casa, porque a pessoa ficava em casa o dia inteiro sem comer, né, e não sabia discernir o que é essa raiva, esse incômodo, e era fome. Então, quando a gente traz esses temas, às vezes fica um pouco subjetivo, né, doutora Ludmila? Gratidão, resiliência, otimismo. Então, a gente vai trazer isso para vocês, né, conceitos, para que vocês também apliquem, entendam os seus sentimentos, né, justamente para o objetivo, né, reduzir os marcadores inflamatórios, né, enfim, melhorar a qualidade. Melhora de doença cardiovascular, e assim, é uma coisa grande, por exemplo. Isso que você está falando, Melissa, a gente consegue mostrar isso muito na neurociência em relação ao cérebro da gente, que é a parte que chama amígdala, e ao domínio do hipocampo sobre isso, que é a parte que a gente já consegue começar a raciocinar. Né? E isso acontece com criança, igual você falou. Às vezes a pessoa está com um sentimento de raiva, mas é porque está com fome. Então a gente vê isso já na evolução do nosso cérebro. Né? Uma criança ela não consegue nominar algumas situações que ela está vivendo, então ela chora. E a gente faz isso enquanto adulto. Então, esses 5 pilares que a gente traz aqui, que eu já vou começar a falar sobre eles até pelo nosso tempo, eles, sim, eles são trabalhados neurocientificamente, todos eles têm artigos científicos, tá? Eu vou começar a falar a princípio do otimismo. Todos esses 5 pilares, eles podem ser mensurados na ciência. Todos os 5 já têm questionários que os médicos podem aplicar, ou os profissionais de saúde todos podem aplicar no consultório. Mas isso muitas vezes não é praticável no momento ali de uma consulta, de uma primeira consulta, às vezes de uma urgência. Então, assim, geralmente são realmente os pesquisadores que fazem isso. Mas a gente tem, sim, questionário para otimismo, acho que depois a gente pode conversar, até de fazer uma live mais para profissionais de saúde, porque a gente está vendo, né, essa questão aí da procura. Mas o otimismo, ele diminui em 52% mortalidade por infecção. Então, o otimismo pode te salvar de Covid. Bom, 70 mil enfermeiras, tá? Um grupo bastante homogêneo, teve a redução, então, de 52% de mortalidade por infecção, por doenças infecciosas, sendo otimistas. Né? É mais que um remédio, não tem custo. O que seria o otimismo que a gente pode trazer aqui em palavras mais miúdas? É aquela questão, vocês podem jogar no Google, um copo que está pela metade. Você olha para ele e você acha que esse copo está meio vazio, que ele está na metade, está meio vazio, ou ele está meio cheio. É você conseguir transformar uma situação e olhar para ela com um poder de esperança. Né? E isso diminui 38% mortalidade por infecção respiratória, diminui 38% doença cardiovascular. Ele age mesmo como um importante anti-inflamatório, esse sentimento. E diminui em 39% a sua chance de ter AVC. Então, assim, qual remédio faz isso? É sério. Não tem um remédio científico com essas respostas. Nem os melhores remédios na cardiologia conseguem trazer essa validação de diminuição de desfechos importantes, por exemplo, como desfecho de mortalidade. Né? Então, assim, essa questão do otimismo. Você conseguir olhar para uma situação e pensar que dali pode tirar o melhor. E não é só pensar, gente. Você consegue pensando. Entende? Se você achar que uma situação, o copo está meio vazio, realmente, ele vai estar vazio para você. Mas se você consegue olhar para uma situação que o copo que está na metade, ele está meio cheio, mudar essa palavra, mudar esse construto, mudar um pouco o ângulo de visão, traz todos esses benefícios do otimismo, tá? Isso, né, doutora Ludmila? Porque às vezes a pessoa assim, eu não sou assim, né? Mas dá para ser, né? Tem alguém falando aí que trabalha com regulação emocional em idosos, né? E uma das variáveis é o otimismo para evocar uma melhora. Outra coisa que eu gostaria de trazer aí é o altruísmo. É interessante que se você entrar no site... Eu acho que é Iri, eu estou conseguindo ver o nome dessa pessoa. Eu não consegui ver. Pode mandar um direct pra gente, né? Eu tenho estudado geriatria, doutora Ludmila, medicina da dor, a gente pode tocar figurinha depois, né?
Com certeza. Em relação ao altruísmo, doutora Melissa, a gente tem, por exemplo, no site da Medicina de Stanford, no site da Faculdade de Stanford de Medicina, a gente tem um centro de compaixão e altruísmo, de pesquisa só nisso. Tá? Então, a gente tem aí, em relação ao altruísmo, uma correlação importante com bem-estar, com felicidade, com saúde e longevidade. É importante a gente falar que quando a gente fala de altruísmo, que é você sair de si e ir até o outro, agir com compaixão, que isso não pode doer em você. Então, assim, se você pensa num pai como um quebra-cabeça, monta o pai e um filho, de frente a frente um quebra-cabeça. O pai tira os pedacinhos dele e dá para o filho. Isso é muito comum. Só que se isso te causa um mal, não adianta você pensar que é altruísmo, que você está fazendo um bem para outra pessoa, tirando um pouquinho de você, e muitas vezes esse pouco é o seu maior bem, pode ser o seu tempo, não precisa de ser algo financeiro, tá? Cientificamente comprovado isso. Então, só que se isso está te doendo, ele não vai te fazer bem. Não, a gente não consegue enganar o nosso cérebro, né? Você tem que praticar algo de altruísmo, de compaixão e de empatia, mas isso você tem que sentir que aquilo ali está te fazendo bem naquele momento, tá? E faz um bem tremendo. O sentido da vida de uma pessoa, a transcendência dela, quando ela percebe que a vida dela é serviço, é ser para o outro e que isso a preenche, essa pessoa, ela não tem denominação no dicionário. Porque essa pessoa, ela consegue encontrar os segredos da vida. E eu estou falando isso com uma certa potência na minha palavra, porque isso é perceptível na minha vida, na vida de tantos pacientes que eu atendo, nos artigos científicos e, na realidade, quais são as pessoas que fazem diferença na minha vida? São aquelas que conseguem perceber que a vida delas é um serviço. E isso nos consome e isso nos faz humanos inteiros. Servir, amar, está no Evangelho, tá? Se você pensar nos construtos aí de outras religiões que não o cristianismo, é presente em tudo isso. Não adianta você tentar enganar o seu cérebro, porque você não vai produzir os neurotransmissores necessários para uma melhora de cognição sua, que seria dopamina, ocitocina, serotonina, porque eu não estou com um ato de caridade genuíno. Mas a gente tem aí que traz esse alívio de dor, diminui a percepção de dor e inflamação, tem uma melhora imunológica importante quando a pessoa pratica altruísmo, tá? Vou falar sobre mais um terceiro passo aí, que seria a gratidão. Temos, sim, questionários sobre isso, e a gente tem melhor... A Sociedade Brasileira de Cardiologia versa sobre isso com muita... destreza na diretriz dela ali, né? Que as pessoas que exercitam a gratidão, elas transformam situações negativas em situações positivas, elas têm aprendizado e diminui marcadores inflamatórios cardiovasculares, que é o que a gente tenta diminuir na cardiologia o tempo inteiro com medicamento, e não usamos, às vezes, dessa situação. A pessoa que é grata pelo que ela tem uma melhora de humor, de qualidade de sono, de fadiga, e ela se sente uma pessoa eficaz. Então, assim, isso está comprovado cientificamente em relação à gratidão. Quando a gente fala de resiliência, aí eu tenho um pequeno problema para falar sobre isso, porque eu amo estudar resiliência. Eu sei que vocês conheceram um pouquinho da minha história, né, na outra live, e sim, eu usei da situação da melhor forma possível. Eu olhei, né? Às vezes a pessoa pode olhar para mim que a minha deficiência é um copo meio vazio, mas eu posso olhar ela em alguns momentos da vida como um copo meio cheio para algumas situações. Na verdade, às vezes até bastante cheio. E a gente sabe que a resiliência ela vem do conceito do bambu, por exemplo, da física, né? Que é um material que tem uma capacidade de se envergar, e aí a gente traz isso, o bambu se envergando diante do sofrimento, o ser humano se enverga diante do sofrimento, mas ele consegue voltar ao seu estado normal depois. Então, é esse o conceito de resiliência. Falar sobre isso dentro da medicina, nós temos já artigos científicos mostrando que é uma capacidade em 80% dos seres humanos e mais,
que seria por isso que nós colonizamos o planeta. Nós somos evoluídos, né, os organismos mais evoluídos pela nossa capacidade, sim, de resiliência. Isso tem artigo científico mostrando isso. Então, sentir-se um coitado e não observar a potência que nós temos enquanto pessoas, isso só faz a gente realmente ser menor. Mas perceber que tantas pessoas e nós mesmos temos uma capacidade de envergar diante de uma situação e não rachar, voltar ao nosso estado normal, traz uma libertação muito grande para a gente. O Walsh publicou em 2004. Você não tem que, assim, as situações, e eu falei isso hoje com um paciente, o chão que a gente pisa, o solo que eu piso, eu não escolho ele. Ele, tantas vezes, ele é infértil e cheio de pedras. Agora, tropeçar na pedra ou usar a pedra como um trampolim é uma escolha minha. E ele falou assim, bom, eu não sei por que eu sou amputado, né? Porque eu sou uma pessoa boa. Aí eu falei com ele, você não vai conseguir obter essa resposta da vida. É necessário uma virada copérnica, que a gente fala. É você perceber que o centro do mundo, que foi nessa virada copérnica que a gente teve na ciência, foi quando achavam que a Terra era o centro do mundo e foi ver que, na verdade, era o Sol. Hoje a gente já tem até outros sistemas, né, com o Sol já ficando uma estrela muito pequena aí em relação a outras. Mas então, saiu-se do centro, você perceber que o centro da vida não é o seu próprio umbigo. E isso é sério. Você fazer uma virada copérnica e parar de perguntar para a vida por que comigo, mas tratar de dar a resposta. E só o ser humano é capaz de dar uma resposta para um sofrimento. Só a gente é capaz de transformar uma situação que poderia ser uma tragédia em um triunfo. E eu gostaria até, Melissa, da gente pensar numa live exclusivamente de resiliência, porque eu amo estudar isso. Se as pessoas tiverem interesse, a gente fala sim sobre isso. E a gente sabe que o cérebro resiliente, ele tem desenvolvido, isso está já, né? São artigos científicos publicados, mostrando que a pessoa resiliente é que consegue viver essa situação de transformar algo que é um sofrimento, você aceitar aquela situação e ainda fazer dali brotar algo positivo, entendeu? Que isso você consegue dar sentido positivo para o sofrimento, que isso aumenta a substância cinzenta no seu córtex pré-frontal e a substância branca, que é essa parte do cérebro aqui, que a gente tem mais desenvolvida que qualquer outro ser, inclusive que os outros mamíferos, né? Até falei sobre isso na live passada. É o 0,4% que nós temos de diferente dos macacos, né? Sim. Então, assim, aumenta a conectividade de forma que esse córtex pré-frontal e esse hipocampo conseguem dominar aquela amígdala que a gente falou lá no início, que você tem uma raiva que você não sabe denominar, que aquilo é fome. Entende? Então, assim, a gente consegue dominar esses instintos primitivos que nós temos e nominá-los. Então, aí agora, eu vou entrar num assunto para vocês que essa semana foi transformador para mim, que é o perdão. Eu achei que eu tinha lido um livro que era excelente, mas eu li um livro excelente, e só que, na verdade, segunda-feira eu tive uma experiência de experimentar essa pessoa viva, não só num livro, né? Eu atendi um paciente segunda-feira na UPA, com 52 anos de idade, e ele chegou bem feliz no consultório. E, assim, pra gente que tá na UPA, é comum a pessoa chegar na cadeira de rodas. E, geralmente ela tá com uma situação que tá causando alguma dor, algum desconforto, ou tá tonta, ou tá passando mal, e aí não consegue realmente assim, andar, fica um pouco complicado. Só que eu percebi que ele dominava muito aquela cadeira, que não era uma coisa nova para ele. E aí ele chegou e falou, doutora, eu tô achando que eu tô com uma infecção, porque tá assim, e começou a me mostrar a bolsa dele de urina, e eu vi que ele tinha um coletor de urina. E aí eu fui entendendo o quadro daquele paciente de 52 anos, e eu falei assim, o que houve com você? Né? Me conta a sua história para eu entender por que você acha que está com infecção de urina, o que está acontecendo que você está usando essa bolsa. E ele falou assim, não, foi um PAF. Medicina, PAF é perfuração por arma de fogo. Então, esse paciente levou um tiro e ele estava paralítico, ele paraplégico, né? Não mexe as pernas, ele mexia o braço, tanto com um domínio importante da cadeira de rodas.
e ele chegou para mim com essa queixa de infecção urinária. Bom, a princípio eu falei assim, bom, ele falou comigo que é um PAF, não me contou a história, ok, mas eu sentia um poder dele diante daquela situação, que aquilo chegou a me incomodar. A felicidade dele, a decisão dele de ser feliz, mesmo com aquela situação de paraplegia. E aí eu fui conversando com ele, e falei assim, o senhor V, né, no caso, eu fiz uma ausculta do seu pulmão, o seu pulmão tá muito bom. Ele falou assim, não, doutora, eu não perdi nada de pulmão nessa bala, né, nesse tiro que eu levei. Eu perdi foi um rim, e daí a minha preocupação com o outro rim. Aí eu falei assim, não, seu pulmão é muito bom. Aí ele falou assim, foi uma tentativa de assalto. Eu tinha 28 anos, então já tem 24 anos que eu vivo dessa forma, e é por isso que eu sou paraplégico. E aí eu atendi, terminei o atendimento e falei assim, senhor V, eu posso conversar um pouquinho, fazer uma pergunta para o senhor? Eu estou vendo que o senhor tem uma postura diferenciada em relação a essa situação da cadeira de rodas e tudo. O que para você é espiritualidade? O que significa para você ter, né, essa manifestação de felicidade e tudo? Aí ele se colocou como cristão e falou assim que ele conseguiu perceber que ele poderia ter falecido, mas que isso não era o suficiente, ter essa olhar sobre a situação dele só como uma pessoa que podia ter morrido e não morreu. Mas ele olhar e sentir que Deus lhe dava vida e que ele era responsável por essa vida, entende? E aí eu perguntei para ele sobre perdão. Eu falei assim, qual é o seu sentimento com a pessoa que fez isso com você e tudo? Ele falou assim, doutora Ludmila, eu poderia te dizer que para mim tá tranquilo, porque essa pessoa parece que morreu, mataram essa pessoa por outras coisas. Mas não, o meu perdão não é isso. É muito maior do que isso. Se fosse isso, ele não me curava, ele não me dava poder de vida. Essa pessoa falou, né? Então, assim, eu não perdoo porque alguém o matou. Eu perdoo porque ele é um infeliz, e eu sou mais do que isso. Então, assim, ele falou assim, para mim não importa a questão dele estar morto ou estar vivo. E eu acho que é isso que me liberta. Eu falei assim, gente, eu falei com ele, olha, senhor V, você é uma pessoa que é capaz de mudar o mundo. Falei com ele. Porque eu não esperava atender alguém nesse momento, né, agora com essa situação, e muito menos com uma resposta diante da vida dessa forma intensa que você tem. Você sabe que você tem uma limitação, que isso, né, é uma limitação física, mas você decidiu que a sua vida ela tem um valor e um poder maior do que essa situação, e que realmente ela continua, e você está aqui. E eu vou tentar te ajudar no máximo possível em relação a essa infecção que você tem agora e tudo. Então, diante de tudo, né? A infecção. Não, e ele queria uma ajuda e ele estava extremamente feliz pela minha postura como médico. E eu falei assim, gente, que estranho, né? Ele não precisava de ter essa felicidade porque eu dei atenção para ele, porque isso deveria ser o normal. E deveria ser o comum. Mas ele é muito além. Tipo, talvez se fosse, eu tenho certeza, que se fosse um médico que não tivesse dado atenção para ele ali, que ele reagiria da mesma forma. Porque simplesmente ele decidiu que a vida dele não depende de outras pessoas. Depende dele, exclusivamente dele, e da transcendência dele, da fé, né, da forma com que ele vive. E ele não era uma pessoa que tinha, assim, falei, gente, esse homem tá livre de um tanto de coisa de saúde, né, porque realmente ele conseguiu ter uma visão da situação e ele não é um coitado. Ou alguém que pensa que ele é um coitado, é sério. Porque, assim, acho que coitados muitas vezes somos nós, que não temos a limitação física que ele tem e não temos o poder sobre a vida que ele tem. Entende? Porque eu tenho certeza que ele tem momentos de altos e baixos, é claro. Na verdade, nós vamos passar por isso. E enquanto seres humanos vivos, existem artigos científicos mostrando isso, nós vamos ser atingidos, né? Nós vamos causar eventos dolorosos em outras pessoas e outras pessoas vão causar na gente. E essa decisão de perdão, ela melhora a saúde no geral. É tanto artigo científico que dá para se perder nisso. A gente tem muito artigo em relação a fibromialgia, a profissionais de saúde. O perdão diminui ansiedade, depressão, diminui burnout.
A gente tem aqui que o perdão, ele diminui a frequência respiratória, tipo, você consegue virar quase um atleta no momento que você, né, de poder respiratório, e diminui doenças cardiovasculares. Está provado. A questão é, por que as pessoas não enxergam isso dessa forma, né? E, então, eu queria só fechar com um livro que eu li, que é esse livro aqui. Eu falei que eu ia trazer ele na última live, né? Que é da Gilbert Taylor, que é a cientista que curou o seu próprio cérebro. E ela escreveu esse livro porque ela teve um AVC do lado esquerdo, né, do cérebro, e ela perdeu totalmente a noção dela de espaço. Vou falar, tipo assim, de que era um limite humano. Ela se sentia uma com o universo. E ela fez esse livro para descrever que a gente é capaz de se levar à paz interior. Você não precisa sofrer um AVC para você conhecer o lado direito do seu cérebro, que seria o lado que nós temos essa questão que nós somos uma coisa só, uma consciência coletiva e uma paz interior, que existe algo que nos faz além desse corpo físico. O hemisfério direito traz para a gente aí essa propriedade de transcender, entende? De ir além de um estado físico. E aí, a Gilbert Taylor, eu vou falar mais desse livro na próxima live, mas só deixar uma coisa. Ela conseguiu provar que as nossas emoções, elas duram apenas 90 segundos. Então, se você é uma pessoa que não tem capacidade de perdoar, acha que não tem, peraí, a minha raiva, então, dura 90 segundos? Sim. Cientificamente, biologicamente, ela só dura 90 segundos. Então, seria transformar, assim, eu vou contar de 0 a 10 e passar minha raiva? Não, conte de 0 a 90. Ah, não, mas eu tenho raiva de uma pessoa tem 3 anos. Claro, você vai retroalimentando. Esses hormônios que você produz, essa situação emocional que você gera diante da raiva, ela tem capacidade de se dissipar em 90 segundos. Mas você tem capacidade de perpetuar isso. E esse domínio, ele é totalmente humano. Você vê, o cachorro, por exemplo, a gente tem muito cachorro, né? Então eu uso muito o cachorro como um exemplo. A minha cachorra, ela fica com maior raiva de mim, que se eu fizer alguma coisa do meu marido, então, que ele vive aprontando pro lado dela. Ela fica com raiva, mas aquilo passa um minuto, depois ela já vem embanando o rabinho. Entende? E a gente tem capacidade de dominar esses sentimentos, essas emoções mais primitivas, todas elas. Então, a sua amígdala, essas emoções, esses sentimentos, esses neurotransmissores, eles só duram na sua corrente sanguínea 90 segundos. Então, assim, para e vê o que é melhor para você. Todos esses pilares, eles implicam em decisão. A gente está aprendendo que, acima do sentimento e da emoção, o ser humano é aquele que decide quem ele é. Vitor Frankl já falava muito isso. Então, assim, pilares, a gente a decide. inteligência e a vontade, né, que regem as atitudes humanas. E isso é uma capacidade unicamente humana. O macaco, que assim, seria talvez, o ser, né, que mais se assemelha a gente geneticamente, ele não tem essa capacidade. A raiva dele vai durar 90 segundos. E talvez a gente precise se voltar para isso e aprender a dominarmos aquilo que a gente tem capacidade de dominar. Né? Contar de 0 a 90, olhar para o copo que está meio cheio, meio vazio, que na verdade ele está meio cheio, ele tem metade. Então ali existe otimismo, que você consegue inclusive beber só um pouquinho daquela água e dar para alguém, e isso te faz um bem enorme. Então a gente tem aí o altruísmo. E que você é capaz de sofrer tantas vezes alguém derramar o seu restinho de água e você falar assim, não, calma, eu vou conseguir mais. Entende? Vai ter mais água, vai ter mais oportunidade. As coisas não se resumem a esse momento. E não mesmo. Acho que é isso. Justamente. Doutora Ludmila, excelente. Né? Eu acho que esse tema a gente vai precisar de continuar falando, né? Porque... E sim, a gente pode ver a questão de falar para os profissionais de saúde mais cientificamente, né? Porque artigos científicos trazer esses não falam. questionários, né? Trazer coisas aplicáveis à prática para agregar no consultório, né? Pessoal, acho que a gente não teve dúvidas, né? Vamos finalizar aqui, mas qualquer coisa pode mandar direct para a gente, que a gente está à disposição. E então, até semana que vem, para a nossa terceira parte. Com o finalzinho, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão aqui e dessa questão da gente ser donos do nosso destino diante da espiritualidade, como que a gente pode agir com isso aí. Então, fica um fechamento aí para a semana que vem. Então tá. Um abraço, bom? Obrigada, Ludmila. Fiquem com Deus. Obrigada a atenção de todos. Tchau. Tchau.
Tentar desligar esse trem, tá difícil.